Olá, inscritos do canal Verdade da África. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de um dos países mais incríveis da África, a história da Libéria. A Libéria, que tem a Monróvia como sua capital, é um país situado ao longo da costa da África Oriental, com um terreno variando entre planícies costeiras baixas e arenosas e colinas e planaltos dessecados mais para o interior. Faz fronteira com a Serra Leoa a noroeste, a Guiné a norte, a Costa do Marfim a leste e o Oceano Atlântico a sul e a oeste. É também um país com uma extraordinária floresta tropical. Floresta essa que tem uma rica diversidade de flora e fauna. É um dos dois únicos países africanos a nunca serem submetidos ao domínio colonial e é também a república mais antiga da África. A história da descoberta da Libéria leva-nos ao ano 1461, quando Pedro de Sintra, um marinheiro português, alcançou a costa da Libéria. Depois deles, outros exploradores portugueses chegaram à Libéria, sendo todas essas áreas encontradas pelos portugueses providas de características costeiras. Mas foi só no início do século XIX, após se ter formado uma sociedade entre dois agentes do governo dos Estados Unidos e dos oficiais da American Colonization Society, sociedade essa que depois assinou um acordo com os chefes africanos locais que concedia à sociedade a posse do Cape Mesurado. Daí houve a formação da Libéria como um estado, meio que começou a ser posta em prática. Isso porque com a abolição da escravatura, a Libéria transformou-se num lugar de grande acolhimento de escravos libertos das Américas. E algum tempo depois, esse mesmo posto cresceu até que se tornou num país que nós conhecemos hoje como a Libéria. É isso que nós vamos destrinchar nesse vídeo, a história da Libéria. Vamos juntos nessa aventura. Primeiros escravos libertos. Em 1822, com a chegada dos primeiros escravos libertos americanos, surgiu Gerald Hasmon, um americano branco que se tornou no verdadeiro fundador da Libéria, mas acabou por partir em 1828. Isso após ter formado um governo, um resumo das leis para os colonos e o início de um lucrativo comércio exterior. 11 anos após a partida do americano, Thomas Buchanan foi nomeado o primeiro governador desta pequena nação em formação. Em 1941, após a sua morte, foi sucedido por Joseph Jenkins Roberts, que foi, por sua vez, o primeiro governador negro da colônia. Enquanto foi governador, Roberts ampliou os limites do território e melhorou as condições econômicas do país. O surgimento da Primeira República Independente só aconteceu em 1847, mas só teve a sua independência reconhecida entre 1848 e 1856 pela maioria dos países do mundo. Embora só tenha vindo a ter sua independência reconhecida pelos Estados Unidos em 1862, quando se declarou independente, elaborou-se uma constituição que se espelhava na dos Estados Unidos, tendo Robert sido eleito como primeiro presidente da República e manteve no cargo até 1856. Durante esse tempo, o comércio de escravos, que ainda era ilegalmente realizado, foi encerrado pela Marinha Britânica e Americana. Já no ano de 1871, levantou-se o primeiro empréstimo estrangeiro negociado em Londres num
montante de 100 mil libras. O empréstimo não foi bem visto no país e ainda menos bem visto foi o novo presidente Edward Royce, que foi em pouco tempo deposto e preso, tendo sido depois sucedido por Roberts, que voltou ao cargo de presidente do país até o ano de 1876. Primeiros anos da República da Libéria. Os primeiros anos da República da Libéria foram marcados por constantes problemas de fronteiras com franceses na Costa do Marfim e os britânicos em Serra Leoa. Na tentativa de se acabar com as disputas de fronteiras, foram assinados tratados com a Grã-Bretanha em 1885 e com a França em 1892. Algum tempo depois, em 1892, o presidente Arthur Barclay iniciou uma política de cooperação direta com as tribos. Depois, em 1907, obteve um empréstimo que permitiu com que se fizessem verdadeiros esforços na reforma. No entanto, a dívida externa era enorme e, por conta disso, o governo não conseguia exercer autoridade efetiva sobre o interior por mais de 32 quilômetros, e isso acabou resultando na transferência para a França de 5.200 quilômetros quadrados de interior que a Libéria há muito reivindicava, mas não podia controlar. Em 1909, após o então presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ter nomeado uma comissão para investigar as condições políticas e econômicas da Libéria e ter recomendado uma reorganização financeira, foi levantado um empréstimo no valor de 1,7 milhões de dólares. Formou-se uma força policial de fronteira organizada por oficiais do Exército dos Estados Unidos e, com isso, se conseguiu manter melhor a autoridade liberiana. No entanto, a Primeira Guerra Mundial veio abalar esse novo regime promissor e, com isso, as receitas caíram 1/4 em relação ao nível anterior e a situação econômica do país sofreu severamente. Foi depois do ano de 1926, após First Wanter e Robert Company ter obtido uma concessão de 400 mil hectares para uma plantação de borracha e se ter ao mesmo tempo feito um empréstimo privado por meio da Finance Corporation of America, que o governo liberiano cobriu todas as dívidas externas e internas e levou as finanças do país a uma base relativamente estável. Mas isso não significava o fim dos problemas. Isso porque a Liga das Nações conduziu uma investigação sobre o trabalho forçado e escravidão na Libéria, envolvendo o envio de africanos para plantações espanholas em Fernando Po, o que acabou levando à renúncia do presidente Charles King e do vice-presidente Alan Yancey e à eleição de Edwin Barclay para a presidência em 1931. Após isso, a Libéria apelou ao Conselho da Liga das Nações para obter ajuda financeira e se estabeleceu uma comissão de inquérito. Houve nos próximos 3 anos tentativas sem sucesso de se elaborar um plano de assistência, o que envolvia a nomeação de administradores estrangeiros, a declaração de moratória sobre o empréstimo de First One e a suspensão das relações diplomáticas com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Depois que o Conselho da Liga retirou seu plano de assistência, o governo liberiano conseguiu chegar a um acordo com a First One and Models semelhante às recomendações da Liga. Segunda Guerra Mundial e a Libéria. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Neste período, a Libéria era o único fornecedor de látex natural para os aliados. No ano de 1942, a Libéria assinou um acordo de defesa com os Estados Unidos, o que acabou por resultar em um programa de construção de estradas estratégicas e na construção de um aeroporto internacional e um porto de águas profundas em Monróvia. Para além disso,
isso, o dinheiro dos Estados Unidos foi declarado moeda legal na Libéria no ano de 1943, substituindo assim a moeda britânica da África Oriental. No mesmo ano, William V.S. Tubman foi eleito para o seu primeiro mandato de um total de 7, ficando assim no cargo de presidente até 1971, ano em que perdeu a vida logo após ter de novo sido eleito como presidente numa eleição em que ele era o único candidato, e foi logo sucedido pelo vice-presidente William L. Tolbert. Durante o seu período como presidente, Tubman declarou guerra contra a Alemanha e Japão em janeiro de 1944 e em abril assinou a Declaração das Nações Unidas. Em dezembro de 1960, a Libéria tornou-se um membro do Conselho de Segurança da ONU e desde então participou ativamente dos assuntos africanos e internacionais. Em 1963, o país tornou-se membro da Organização da Unidade Africana, atualmente União Africana, em seu início. Quanto ao presidente Tolbert, o seu tempo como chefe de Estado foi muito curto se comparado com o de Tubman. Tolbert veio a morrer no ano de 1980, durante um golpe liberiano pelo sargento, mais tarde general, Samuel K. Doyle, que veio depois se tornar o chefe de Estado e presidente do Conselho de Redenção do Povo Liberiano. Nova Constituição. O Conselho de Redação do Povo prometeu uma nova Constituição que entrou em vigor em 1986 e em retorno ao governo civil. As eleições foram realizadas em 1985 com a participação de vários partidos, mas foram amplamente criticadas como fraudulentas. Doyle, o atual presidente na época, foi empossado como primeiro presidente da Segunda República em janeiro de 1986. Seu governo terminou em 1990, depois que a guerra civil, principalmente entre os Kran e os povos Jiu e Manu, eclodiu. Uma força multinacional da África Ocidental, o Grupo de Monitoramento da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, tentou restaurar a ordem, mas os líderes dos dois grupos rebeldes, Charles J.K. Taylor e Prince Johnson, disputaram o poder após a queda da execução de Doyle. A guerra se arrastou por 7 anos, à medida que novas facções surgiram e os países vizinhos se envolveram no conflito. O impacto sobre a população civil e a economia foi devastador. Após uma série de tentativas frustradas, uma trégua foi alcançada em 1996. Nas eleições realizadas no ano seguinte, o Partido da Frente Nacional Patriótica da Libéria, liderado por Taylor, obteve uma clara maioria nas urnas. O governo de Taylor. A princípio, o governo de Taylor conseguiu manter uma paz instável, impulsionada pela presença das forças de manutenção de paz. No entanto, essas tropas partiram no início de 1999 e no final do ano os rebeldes estavam atacando o norte da Libéria. A economia do país, já em ruínas, piorou em 2001, quando o Conselho de Segurança da ONU impôs sanções pelo apoio da Libéria às forças rebeldes em Serra Leoa. O suposto papel de Taylor na guerra civil da Serra Leoa também resultou em seu indiciamento em junho de 2003 por um tribunal de crimes de guerra patrocinado pela ONU, o Tribunal Especial para Serra Leoa. Enquanto isso, a insurgência rebelde na Libéria havia se espalhado lentamente para o sul, matando milhares e deslocando dezenas de milhares nos combates. As tropas do governo não conseguiram impedir o avanço rebelde e em agosto de 2003, Taylor renunciou ao cargo de presidente e se exilou na Nigéria. Em março de 2006, o governo da Libéria solicitou a extradição de Taylor e a Nigéria anunciou que cumpriria a ordem. Taylor, posteriormente, tentou fugir da Nigéria, mas foi rapidamente
recentemente capturado, acusado de crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Ele foi posteriormente enviado para a Haia. Seu julgamento perante o tribunal para Serra Leoa começou em junho de 2007. Em 27 de abril de 2012, Taylor foi considerado culpado de ser responsável por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a Guerra Civil de Serra Leoa, porque ele ajudou e incitou as forças rebeldes a quem cometeram os crimes em seu nome. Saída de Taylor. Depois que Taylor deixou a Libéria em 2003, o Governo Nacional de Transição, chefiado pelo empresário liberiano Jude Bryant e apoiado por tropas de manutenção da paz das Nações Unidas, foi estabelecido e governou até que uma nova administração fosse eleita e instalada democraticamente no país. Com a ajuda da ONU, as eleições presidenciais foram realizadas no final de 2005. Ellen Johnson Sirleaf, da Unity Party, UP, derrotou o ex-astro de futebol americano George Weah, do Congress for Democratic Change, no segundo turno da votação. Ela se tornou a primeira mulher a ser eleita chefe de Estado na África. Johnson Sirleaf concentrou-se na reconstrução da economia e infraestrutura do país, ambas devastadas por décadas de conflitos e instabilidade política. Houve progresso, pois toda a dívida considerável da Libéria foi apagada no final de 2010 e Johnson Sirleaf garantiu milhões de dólares em investimento estrangeiros no país. Ela também trabalhou para promover a unidade e reconciliação dentro do país. Para isso, uma comissão de verdade e reconciliação foi criada em 2006. Johnson Sirleaf também abordou a cultura de corrupção que já existia há algum tempo. Ela demitiu toda a equipe do Ministério da Fazenda e prometeu investigar e processar qualquer responsável por suborno. Em dezembro de 2007, Bryant, o ex-chefe do NTG, foi preso por não comparecer ao tribunal para enfrentar acusações de corrupção decorrentes de seu tempo como líder do governo de transição. Ele foi acusado de desviar mais de $1 milhão, acusação que negou veementemente. Bryant foi considerado inocente em 2009. Em outubro de 2008, o filho de Taylor, Charles Jr., foi condenado em um tribunal dos Estados Unidos sob a acusação de tortura e crimes de guerra relacionados. Ele foi condenado em janeiro de 2009 a 97 anos de prisão. Eleições presidenciais. A corrida para a próxima rodada de eleições presidenciais e legislativas da Libéria, marcada para 11 de outubro de 2011, foi movimentada. 4 propostas de mudança na Constituição, 3 das quais teriam influência nas próximas eleições, foram submetidas a referendo em agosto de 2011, mas não obtiveram votos suficientes para serem aprovados. O fracasso de uma das propostas que reduziria de 10 para 5 anos o requisito de residência dos candidatos presidenciais e vice-presidenciais levou um pequeno grupo de oposição a questionar na justiça a elegibilidade de vários candidatos, incluindo Ellen Johnson Sirleaf, que por causa da Guerra Civil da Libéria não residia no país há 10 anos. A contestação levou o Supremo Tribunal a suspender brevemente as atividades de campanha dos candidatos. Em 5 de outubro de 2011, a Suprema Corte rejeitou a contestação, observando que os redatores da Constituição de 1986 não poderiam ter previsto que anos de conflito forçariam muitos liberianos a viver fora do país. 2 dias depois, outra controvérsia pré-eleitoral foi gerada quando Johnson Sirleaf ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Outros candidatos reclamaram que o Comitê do Nobel estava interferindo na política liberiana ao conceder o prêmio tão perto da eleição. 16 candidatos concorreram às eleições presidenciais de 11 de outubro de 2011 na Libéria. Johnson Sirleaf e Winston Chapman, que concorreu com George Weah como seu candidato a vice-presidente, emergiram como os 2 principais candidatos, obtendo quase 44% e 33% dos votos, respectivamente. Como nenhum dos candidatos
candidatos conseguiu obter mais de 50% dos votos, os dois avançaram para o segundo turno para 8 de novembro. Menos de uma semana antes do segundo turno, Tubman anunciou que não participaria e pediu os seus apoiadores que boicotassem a eleição. Uma compilação adicional surgiu um dia antes do segundo turno, quando o comício CDC se transformou em violência depois que a polícia tentou dispersar os manifestantes, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo outras, alarmando muitos de que o país poderia estar mergulhado em uma onda de violência relacionada a eleições. A eleição de 8 de novembro correu conforme planejado. Johnson Sirleaf foi reeleita com mais de 90% dos votos. Embora a participação eleitoral tenha sido significativamente menor do que no primeiro turno, já que muitos liberianos atenderam ao apelo de Tubman para um boicote ou ficaram em casa para evitar qualquer chance de violência, as eleições foram vencidas por Ellen Johnson Sirleaf. Tentativas de acabar com a corrupção. Apesar dos esforços anteriores para reprimir a corrupção, ela permaneceu um problema durante o segundo mandato de Johnson Sirleaf como presidente. A falta de oportunidades para os jovens liberianos e a falta de políticas sociais para abordar o problema de forma eficaz também foram motivos de preocupação. Essas e outras questões enfrentadas pela Libéria foram exacerbadas em 2014 pelo surto mortal da doença do vírus Ébola, que também devastou os países vizinhos da Guiné e Serra Leoa. Na Libéria, as primeiras mortes pelo vírus foram registradas em março de 2014, quando o país foi declarado livre do vírus em junho de 2016. Mais de 4.800 liberianos haviam morrido. O sistema de saúde do país foi dizimado e a economia, que anteriormente havia mostrado um crescimento impressionante sob Johnson Sirleaf, foi quebrada. A situação econômica da Libéria também foi afetada negativamente por uma queda no preço global de suas 2 principais commodities, borracha e minério de ferro, destacando a necessidade do país diversificar sua economia. O ano de 2016 não só marcou o fim da transmissão da doença do vírus Ébola na Libéria, como também foi notável o levantamento das sanções e embargos da ONU, que estavam em vigor desde o conflito civil da Libéria no final do século XX e início do século XXI. Outro marco para o país também ocorreu naquele ano. As tropas de paz da ONU deixaram de ser encarregadas de lidar com as questões de segurança na Libéria, como acontecia desde 2003. A responsabilidade total por tais assuntos foi devolvida ao exército e à política da Libéria no final de junho. À medida que as eleições presidenciais e legislativas de outubro de 2017 se aproximavam, havia um ar de incerteza. Depois de 2 mandatos, como a presidente Johnson Sirleaf foi constitucionalmente impedida do outro mandato e, portanto, planejava renunciar depois que seu sucessor fosse eleito, quem provavelmente sucederia, no entanto, era desconhecido. O campo presidencial era amplo, com 20 candidatos disputando o cargo e nenhum provavelmente obteria mais de 50% da contagem durante o primeiro turno de votação para evitar um segundo turno. No primeiro turno da eleição presidencial, realizada em 10 de outubro de 2017, Weah e Boakai emergiram como os favoritos, obtendo cerca de 38% e 29% dos votos respectivamente, e ambos avançaram para um segundo turno. Weah venceu o segundo turno em 26 de dezembro com 61,5% dos votos e ele foi empossado como presidente em 22 de janeiro de 2018. A posse de Weah marcou a primeira vez desde 1944 que o poder na Libéria foi transmitido entre 2 líderes eleitos democraticamente. Esse é um pequeno resumo da história da Libéria. O que achou? Se não concorda com algum fato do vídeo, coloque nos comentários, por favor. É sempre um prazer aprender com as vossas observações. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Até a próxima. Obrigado.